Boas tardes a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um grupo de estudos Hegel, atividade do Laboratório de Estudos Hegelianos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau, coordeno o laboratório e estou à frente dessas nossas sessões de leitura. Nós estamos fazendo a leitura da Enciclopédia das Ciências, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, e especificamente do seu primeiro volume, A Ciência da Lógica. Estamos ainda nos parágrafos do conceito preliminar. A proposta do grupo é de uma leitura ostensiva e direta dos parágrafos e das notas que Hegel propôs para os parágrafos. Não estamos fazendo a leitura dos adendos. Os adendos são apenas para âmbito de discussão. Hoje nós estamos dando continuidade à leitura à filosofia crítica, né, a partir do parágrafo 42. Ponto A. A faculdade teórica, o conhecimento como tal. Nesse momento da obra, Hegel está, como nós já anunciamos em sessões anteriores, nos pondo a par da situação da filosofia no momento em que ele está propondo um sistema filosófico que responda às demandas de seu tempo, da fundamentação da ciência, da justificação da reflexão filosófica, justificação, inclusive, do ideal de, de uma busca pela essência, pelo ontos, pelo ser, de uma justificação da metafísica, da filosofia enquanto uma ciência fundamental para o conhecimento humano. E ele tem que enfrentar, né, dentre as várias posições, né, as várias, os vários sistemas que foram postos, que foram apresentados por essa tradição, ele tem que enfrentar o último, que ele inclusive se vinculou durante a sua juventude, que é o sistema kantiano, a filosofia kantiana. Então, o criticismo kantiano, ele tem todas as vantagens, ele tem todos os motivos para estar no rol dos grandes sistemas, ou um dos principais, se não o principal sistema até o momento em que Hegel escreve a sua proposta filosófica, tão importante a ponto do idealismo alemão, marcado por Schelling, por Fichte, por outros autores como Schulz, ou o próprio poeta Hölderlin, ou o próprio Hegel. Eles têm que enfrentar o próprio Goethe, eles têm que enfrentar esse sistema, né, para que possam realizar as suas reflexões, para poder pensar naquele momento. Kant foi tão impactante que para você pensar, seja uma questão epistemológica, seja por uma questão estética, seja por uma questão ética, seja por uma questão política, você tem que enfrentar Kant, né? Então, nesse momento, você tem que expor, e é isso que o Hegel está fazendo, ele tem que expor aqui em que o seu sistema ele vai se contrapor, ou em que ele vai se posicionar em relação ao Kant. Então vamos iniciar aqui a nossa leitura. Deixe-me projetar aqui para vocês o texto da enciclopédia.
página 111. Olá, seja bem-vindo, Luiz. Estamos iniciando agora com a leitura da página 111, parágrafo 42. Essa filosofia declara como fundamento determinado dos conceitos de entendimento a identidade originária do eu no pensar, unidade transcendental da consciência de si. As representações dadas por meio do sentimento e da intuição são, segundo seu conteúdo, algo multiforme, assim como, segundo sua forma, por meio do fora um do outro, da sensibilidade. Essas representações estão em suas duas formas, espaço e tempo, que como formas, como universal, do intuir são formas a priori. Esse multiforme do sentir e do intuir, enquanto o eu a si o refere e em si o reúne, como em uma só consciência, a percepção pura, é, desse modo, levado à identidade, a uma união originária. Os modos determinados de se referir-se são os conceitos puros do entendimento, as categorias. Ficando aqui só no parágrafo por enquanto. Então, no caso, essa filosofia, né, que é a filosofia kantiana, a filosofia crítica, tem como seu fundamento, ou aquilo que ela determina como fundamento, o fundamento dos conceitos do entendimento, a identidade originária do eu. No pensar. Esse é o fundamento da filosofia crítica de Kant para Hegel. A identidade originária do eu no pensar. É ela que estabelece os conceitos de entendimento. É ela que estabelece uma unidade transcendental da consciência de si. As representações, né, elas são dadas a partir do sentimento e da intuição, a partir de seus conteúdos, segundo os seus conteúdos, esse sentimento e essa intuição, elas são algo de multiforme. Assim, segundo a sua forma, elas são, assim como, segundo sua forma, por meio do fora um do outro da sensibilidade, essas representações estão em suas duas formas: espaço e tempo, que como formas, ou seja, enquanto universais, elas são formas do intuir, universais, são formas a priori. Esse multiforme do sentir e do intuir, enquanto o eu a si o refere e em si o reúne, como em uma só consciência, a percepção pura
é, desse modo, levado à identidade, a uma união originária. Essa união originária é justamente a identidade originária do eu no pensar. Os modos determinados desse referir-se são os conceitos puros do entendimento, que serão as categorias. Vamos agora, eu fiz essa anamnese aqui, vamos tentar encontrar o sentido, né? Então, a filosofia kantiana, ela estabelece como fundamento da reflexão, dos pensamentos ou da criação de conhecimento, né, da onde se formam as ideias sobre o mundo, né, que são justamente as nossas representações, elas se dão justamente na identidade originária do eu. Essa identidade originária do eu, que ocorre no ato do pensamento, ela está vinculada à nossa capacidade de, no acesso que fazemos ao real, esse acesso que nós fazemos ao real, a esse conteúdo, certo? Esse conteúdo da onde nós vamos captar essas representações ou formar essas representações, ele se dá a partir de da sensação, do sentimento e da intuição, esses dois procedimentos aqui. Complexos, né, multiformes, um fora do outro, né, da sensibilidade, são externos, né, vinculados aqui a tempo e espaço, que é justamente a ideia de ele se dá a partir de uma experiência. Essa experiência que nós realizamos no ato do conhecimento, essa experiência se dá no tempo e no espaço, de forma que essas formas do intuir, que são tempo e espaço, são dois universais, e elas aparecem para nós como um a priori. Elas são a priori, né? Elas nos estão dadas, nos aparecem como dadas. Esse multiforme do sentir e do intuir, enquanto o eu a si o refere e em si o reúne como em uma só consciência. Aí o que eu acho interessante é esse termo, a percepção pura. É um termo leibniziano, né? Existe a percepção, é a percepção que eu tenho em relação a algo que acontece, e a apercepção, que é a tomada de consciência do que acontece. Uma coisa é perceber que algo está acontecendo, outra coisa é tomar consciência do porquê, da causa, do porquê algo está acontecendo. É estar na ciência do que está acontecendo. É captar o que realmente está acontecendo. Então, a ideia de apercepção aqui, ela é algo que está para além, ela é mais complexa, ela é mais profunda do que a pura percepção. E, desse modo, levar a uma identidade, a uma união originária. Esse procedimento que o Hegel está expondo aqui, desse ato de conhecimento, ele se dá justamente na complexidade da nossa ida ao real, nossa ida ao fenômeno, e o fenômeno, né, no mundo fenomênico, que ocorre no tempo e no espaço, que é a única coisa que nós temos acesso, segundo Kant, né? Nós não temos acesso ao nômeno, somente aquilo que é fenomênico, e o fenômeno se dá no tempo e no espaço. Os tempo e o espaço são essas duas formas universais
que nós temos que trabalhar, porque a nossa consciência, a nossa cabeça, o nosso eu, né? Ele trabalha a partir dessa perspectiva para adquirir conhecimento e daí formar suas representações, e ele age convertendo tudo isso em uma consciência só, em uma percepção pura, em uma tomada de consciência. E desse modo leva essas informações multiformes, né, o sentimento e a intuição nos dão, que a experiência nos dá, né, convertendo isso em uma união originária. Os modos determinados de se referir-se são os conceitos puros do entendimento. Aí, no caso, nós, a partir das categorias, nós vamos construir, vamos dizer assim, as nossas ideias, os nossos argumentos, os nossos saberes, os nossos conhecimentos. É um desafio. Por gentileza, me ajudem. Quem tem quem pode contribuir aqui com esse parágrafo aqui? O Jonas lançou a seguinte questão. Hegel inicialmente foi muito influenciado pela Revolução Francesa e dela teve inspiração para a sua fenomenologia do espírito. Foi uma das influências centrais. Já Kant não viu com bons olhos a Revolução Social. Hegel, na juventude, foi do grupo intelectual de Schelling, mas depois rompeu, passando a criticar fortemente o movimento do romantismo. Isso. Tudo ok. Tudo ok. Dado histórico confirmado, meu caro Jonas. Mas aqui, o bendito do parágrafo 42, né, que está aqui me torrando os neurônios. Mar, Vai lá, Zueni. só que eu acho que o Hegel, quando ele começa a trabalhar isso, ele está trabalhando muito a doutrina dos elementos, né, na estética transcendental, né? E aí a questão da intuição é algo muito caro aí nesse momento, né? Porque a intuição, para o Kant ali, é o modo, né, como nós, os sujeitos, nos referimos imediatamente aos objetos. Então você tem aí ela como a primeira aproximação dos objetos, né? Em relação aos objetos que vai se dar exatamente pela sensibilidade, né? Então, nesse sentido, o movimento kantiano, né, ele vai se dar de uma forma analítica, porque ele vai se dar no sentido de nós vamos desdobrar, né, o que é das experiências e o que é das estruturas a priori, né? O conhecimento vai realmente precisar das intuições sensíveis para formar os conceitos. A intuição, ela vai nos dar o fenômeno, que tem ali a matéria e a forma. A matéria vai ser chamada de sensação, que vai ser a primeira afetação dos objetos, mas ainda é nesse estágio indizível, né, inexplicável, ela não tem forma, né? E essa forma, ela só vai se dar mediante uma espécie de organização para que essa sensação seja compreensível. Por isso que a gente vai topar com as formas da sensibilidade, que são o tempo e o espaço. Então, Kant ele vai destrinchar essa totalidade do fenômeno, cujas partes são exatamente uma parte é matéria e a outra forma. A matéria é uma maneira de a posteriori, e a forma é o a priori, que é exatamente o espaço e o tempo, e é exatamente no espaço e no tempo, ou seja, que a gente consegue ver as coisas, né? Embora na experiência a gente não consiga dividir isso de uma forma muito clara. Então, o Kant ele não vê o tempo como uma dimensão objetiva, vamos dizer assim, né? E nem o espaço. Ou seja, por quê? Ele vai seguir aquela tendência moderna, né, de colocar exatamente colocar o sujeito no centro do conhecimento. Então, exatamente
a partir de Descartes, né, que a pergunta passou a ser, né, vemos as coisas em si, ou a gente vê o que nós fazemos a partir da forma ou da maneira como as vemos, né? Então, para o Kant, o tempo e o espaço, eles estão em nós. Eles são condições do nosso entendimento, e não as coisas. São dimensões da nossa sensibilidade. Então, ele coloca em questão o que as coisas são. Ele suspende o juízo sobre a objetividade das coisas. Ele não vai negar a existência objetiva do tempo e do espaço. Ele vai simplesmente nos dizer que nós não podemos saber se eles existem objetivamente. Né? E aí, é nesse momento que ele vai dizer ao Newton que o Newton pensa estar, de fato, no mundo, não pode ser dito, porque o em si, ele é exatamente inacessível. Na concepção do Kant, a leitura newtoniana do mundo é válida enquanto relacionada aos fenômenos. Então, assim, ele não vai desqualificar o conhecimento, mas ele vai dizer que o próprio conhecimento é o fenômeno. Então, ele vai, de certa forma, dizer que não é possível dizer se o mundo ele é temporal ou espacial, e sim que esse mundo é percebido espacial e temporalmente. Tá certo? Então, assim, ou seja, ele vai dizer, nós não temos acesso à coisa em si, nós só temos acesso à forma, à maneira pela qual nós percebemos as coisas. E a isso chamaremos fenômeno. Porque a gente meio que aprendeu a chamar o fenômeno um fato sobre o qual eu, enquanto sujeito, vou me debruçar, como se fosse um fato externo a mim. Quando, na verdade, o que o Kant está querendo dizer é que o fenômeno é exatamente aquilo, a maneira pela qual eu conheço. Né? E aí, o que acontece? É que entra essa questão da percepção originária, né? ou a percepção transcendental, que você está colocando muito bem, né? Que é exatamente esse pressuposto, né? Que é exatamente essa unidade do sujeito, e a essa unidade se referem todas as representações. Então, essa percepção originária ou transcendental é exatamente a autoconsciência que precede a síntese do próprio entendimento. Se não fosse essa percepção originária, a gente seria o que, segundo Kant, né, multifacetado. Não haveria unidade do eu. E é exatamente essa unidade que vai possibilitar a representação do eu penso. O Kant está contestando Hume aqui. Porque o Hume ele acreditava o seguinte, que não há garantia de qualquer unidade do objeto. Né? Esse objeto seria... Esse objeto ele seria impossível de ser sintetizado. Esse eu penso, do qual o Kant, de certa forma, está tratando, e ele remete a Descartes, né? Esse eu penso, cuja representação é viabilizada pela unidade do eu, ele implica a ideia de que todas as coisas que existem, para mim, só são possíveis porque são pensadas por mim. O eu penso, ele não se refere ao eu empírico, né? Como a gente sabe. Ele se refere ao sujeito pensante, transcendental, que existe em todo o eu empírico. Então, a leitura hegeliana, de certa forma, aqui, nesse momento, ele está sendo... aqui não tem Hegel nenhum nesse momento, né? Porque não. Ele está sendo bem fiel a essa exposição kantiana de que essa identidade originária do eu, ela né, que é essa percepção pura, ela é uma condição transcendental de pensamento, ou seja, no meu ato, né, de pensar, no meu ato de
conhecer, nesse meu ato intelectual, nesse meu ato do entendimento, eu necessariamente eu já uso uma estrutura que que une, vamos dizer assim, que mescla, né, nesse tempo e espaço, a experiência. Ela já converte essa experiência em dados concebíveis para que eu possa depois aplicar sobre elas as categorias, né? E aí formular poder juízos. construir conhecimento, né? Exato. Então, Exatamente. no caso, o eu, aqui, essa identidade originária, ela é uma capacidade, tentando didatizar Kant, né? Ela é uma capacidade humana de poder converter os dados que a experiência me dá, né, em formas ou representações, né, compreensíveis pela minha razão, né, tornando... eu estou tentando, Clever, não usar o termo conceito, porque para o Hegel é muito caro, e se eu usar conceito aqui, eu vou ter que dizer, mas não um conceito no sentido hegeliano, né? Então, mas usa a representação, né? Ele usa a representação porque a representação é uma tentativa, justamente, você tem um objeto e você representa esse objeto no pensamento. É como se você batesse uma foto desse objeto, né? Não é o objeto, você sabe que não é o objeto, mas aquilo representa o que o objeto é. E essa ideia, né, que ainda não é o que o Hegel chama de conceito, porque o conceito é o objeto em sua concretude, é o objeto fático, o objeto real, é o efetivo, né? Ele é algo que ele vai explicar mais para frente. Mas o que o Kant, então, estabelece aqui é um elemento, né, que nós possuímos, que a mente humana possui, que o raciocínio possui, que ele nos possibilita a ter a experiência, a fazer a experiência do conhecimento. Isso que Sem você ele, nós seríamos incapazes de poder juntar as coisas. Então, por exemplo, você tem aqui, nesse mouse, uma série de questões. Você tem forma, você tem peso, você tem cor, você tem um bocado de coisas que sem essa capacidade nós éramos incapazes de unir numa coisa só, né? E porque nós temos essa capacidade originária que faz com que essa multiformidade da realidade, né, possa ser convertida em uma só consciência, vamos dizer assim, em uma só em uma só concepção, né, da coisa, né, você consegue em uma união originária, em uma identidade, né, nós somos capazes de fazer esse procedimento, em geral, para tudo, nós somos capazes de fazer isso. Agora, essa nossa capacidade, ela ainda não é conhecimento. Certo? Ela é só uma identidade originária, aquilo que nos possibilita dar o primeiro passo, né? Porque os modos determinados desse referir-se são os conceitos puros do entendimento. Os modos, as maneiras de fazer isso acontecer são os conceitos puros. Aí vem as categorias, né? Tem as categorias. Eu acho que, Marcos, Oi. Eu acho que isso que o Clever levantou a respeito dos conceitos é interessante no sentido de poder de diferenciar o que são conceitos puros, né? Os conceitos puros eles ainda não têm conteúdo. Inclusive o Kant ele menciona essa nomenclatura querendo
com essa nomenclatura referir-se às categorias. Mas, né, entende-se melhor, né, utilizar o termo categorias, exatamente para não confundir com os conceitos, que, como você mesmo disse, já tem uma parte empírica. As categorias, elas possibilitam a experiência. Elas não são retiradas da experiência. Elas possibilitam a experiência. Então, você tem o exemplo do bebê, um bebê recém-nascido, por exemplo, né? Em Kant, esse bebê ele teria uma espécie de potência. Seriam princípios que em Kant seriam princípios a priori, né? Que são pensados espontaneamente, não no sentido de uma subjetividade arbitrária, e sim de que é possível se fazerem conexões necessárias de representações. Essas ligações dos conceitos, de forma a elaborar juízos, seriam possibilitadas por uma capacidade, uma potência anterior. Seria uma forma de ligação que reuniria todas as categorias e faria com que essas categorias se referissem a um único objeto. E aí a gente tem a tal da percepção originária, ou o eu penso. Tudo que eu percebo é percebido por um único eu. Não somente o que eu percebo, mas o que eu intuo, que eu represento, né? Tudo percebido por um único eu. Né? E aí é exatamente a esse eu que se referem todas as nossas percepções, as nossas intuições, as nossas representações que são feitas a partir do entendimento. O eu penso aqui seria uma forma de garantir, né, que é aquele sujeito, né, que percebe, que intui e que representa, e é nesse sujeito que o múltiplo é encontrado. Tá? É exatamente esse eu penso que garante a permanência das representações, E é por isso que ele é anterior a essas representações e, ao mesmo tempo, concomitante a elas, né? Então, ele seria uma forma de consciência, a gente pode dizer assim, de que essas representações pertencem a este sujeito e não àquele sujeito. Deu mute aqui. Perdão. O Clever coloca aqui, né, no caso, o eu tem um limite em relação ao conhecimento, ele se limita ao fenômeno, o conhecimento do eu só vai até o fenômeno. Não, note, o eu, ele é, né, colegas, ele seria uma condição transcendental de conhecimento. Então, uma condição sem a qual o conhecimento não ocorre. No entanto, ele não se identifica ao conhecimento. Ele não pode ser identificado ao conhecimento. E ele não é todo o processo do conhecimento. Então, o conhecimento ele é algo que é muito mais complexo do que o eu penso. Então, eu creio que é nesse sentido, né? E a experiência, note, né? Que o Zuenir acho que conseguiu condensar bem, né? A experiência é essa nossa ida ao mundo, essa nossa percepção de mundo, a essa nossa relação com o mundo sensível, ela gera em nós experiência. A experiência, ela é um acontecimento nosso, né? É nossa experiência. A experiência é o fenômeno, né?
Ele não é... Então, o copo, o mouse, ele não é fenômeno. Fenômeno é a minha percepção e a minha apercepção do mouse, né? E essa minha percepção e apercepção, essa minha experiência para com esses objetos, para com esse mundo físico, ela só pôde ocorrer por conta do eu. Isso. O eu, ele me dá condições para isso. Então, não é que ele é simples, limitado a isso, né? Não é, porque também isso seria resumir demais, entende, Cleber? E não é só isso, né, colegas? O eu penso é a percepção originária. E ele é que possibilita a ligação de todas as categorias e faz com que tudo se refira, que faz com que haja essa unidade. Esse eu penso é que garante, né? Que garante exatamente que se é o mesmo sujeito no qual o múltiplo é encontrado. Então, ele possibilita toda a unificação. Aí, no caso, professor, pois não, Cleber. Aí é o eu transcendental, né, do Kant, a ideia da Revolução Copernicana, né, kantiana, é o indivíduo que está no centro agora no processo do conhecimento, não é isso? Sim. Isso mesmo, né? E aqui é Hegel rememorando para a gente essa posição kantiana em relação ao conhecimento, né? Ainda vamos ficar nessa discussão, mas vamos ver o que... Porque até aqui, no parágrafo, o que houve foi uma exposição. Vamos agora para a nota, aonde aí ele vai fazer uma crítica, né? Aí nós vamos ver um pouco de Hegel, né? Aqui na nota. Ele diz o seguinte: como é bem conhecido, a filosofia kantiana portou-se muito à vontade no descobrimento das categorias. E aqui já é uma crítica, né? O eu, a unidade da consciência de si, é totalmente abstrato e completamente indeterminado. Como, pois, chegar às determinações do eu das categorias? Felizmente, na lógica habitual, já se encontram empiricamente dadas as diversas espécies de juízos. Ora, julgar é pensar um objeto determinado. As diversas maneiras de julgar, já bem enumeradas, fornecem, portanto, as diversas determinações do pensar. Resta à filosofia de Fichte o profundo mérito de ter lembrado as determinações de pensamento. Resta à filosofia de Fichte o profundo mérito de ter lembrado que as determinações de pensamento têm de ser mostradas em sua necessidade, que elas são essencialmente a deduzir. Essa filosofia deveria ter tido sobre o método de tratar a lógica, pelo menos, o efeito de que as determinações de pensamento em geral, ou os materiais lógicos usuais, as espécies dos conceitos, dos juízos, dos silogismos, não fossem mais tiradas da observação e apreendidas assim de modo simplesmente empírico, mas deduzidas do pensar mesmo. Se o pensar deve ser capaz de provar, seja o que for, se a lógica deve exigir que as provas sejam dadas, e se quer ensinar o provar, ela deve mesmo ser capaz, antes de tudo, de demonstrar seu conteúdo peculiar, de discernir sua necessidade.
Então, note aqui que ele agora já foi mais crítico. Aqui Hegel está aparecendo, né, dando as caras no texto. Então, ele fez uma exposição do parágrafo 42, bem kantiana, praticamente é Kant aqui, não tem o que, acho que nenhum kantiano questionaria essa exposição do parágrafo 42. No entanto, ele já, na nota, já alfineta, né? Como é bem conhecida, a filosofia kantiana portou-se muito à vontade no descobrimento das categorias. Portou-se muito à vontade nesse descobrimento. Por quê? Porque as categorias kantianas, elas não são justificadas, elas simplesmente são apresentadas. Né? Na crítica, elas não necessariamente, para cada categoria, você não vai ver uma discussão a lá começo da ciência da lógica. Aqui, quando nós formos para a lógica propriamente dita, na relação entre ser e nada, você tem toda uma discussão onde uma categoria vai encadeando outra e tal, e o Kant ele não faz isso. Ele simplesmente dá uma tábua de categorias, né, que são remanufaturadas do Aristóteles e bola para frente, né? Então, ele portou-se muito à vontade no descobrimento, aí está aqui, ó, no itálico aqui, né, no descobrimento das categorias. O eu, a unidade da consciência de si, é totalmente abstrato e completamente indeterminado. Ora, se o eu kantiano é uma unidade da consciência de si, que é totalmente abstrata e é completamente determinada, como é que ela vai chegar, né? Como é que nós podemos chegar às determinações desse eu? Como é que ele chegou às categorias que ele apresenta? Felizmente, na lógica habitual, já se encontram empiricamente dadas as diversas espécies de juízos. Então, olha aqui que interessante. Ele diz, olha, o Kant não fez, mas ainda bem que isso não é um problema intransponível. Isso não é um problema assim que, realmente o Kant não fez porque isso é impossível, e é por isso que ele não fez. Não. Na lógica habitual, né, já se encontram, né, empiricamente dadas essas diversas espécies de juízos. Ora, julgar é pensar um objeto determinado. As diversas maneiras de julgar, já bem enumeradas, fornecem, portanto, as diversas determinações do pensar. Resta à filosofia de Fichte o profundo mérito de ter lembrado que as determinações de pensamento têm de ser mostradas em sua necessidade. E aí vem aqui um golpe, né, ao criticismo kantiano, né? Olha, Kant, o Fichte fez correto, fez coisas que você não fez. Ele demonstrou que as determinações de pensamento, como é o seu eu, transcendental, né, do qual você vai derivar as categorias posteriormente, ele tem que ser exposto em sua necessidade, que elas são essencialmente a deduzir. Elas estão aí, essencialmente, elas são algo que tem que ser deduzido, que tem que ser explicado, que tem que ser, não pode simplesmente ser exposto. E olha que ele vai criticar o Fichte também, né? O Fichte que ele vai dizer. O Fichte e o Schelling, ele diz que alguns conceitos desses autores são verdadeiros tiros de pistola, mas, enquanto proposta, ele se propõe, né, a fazer toda a determinação de pensamento. Essa filosofia deveria ter tido, sobre o método de tratar a lógica, pelo menos o efeito de que as determinações de pensamento em geral, ou os materiais lógicos usuais,
as espécies dos conceitos, dos juízos, dos silogismos, não fossem mais tiradas da observação e apreendidas assim do mesmo modo simplesmente empírico. O que é que o Hegel quer? Antes de qualquer conclusão sobre essas determinações de pensamento, elas têm que ser fundamentadas a partir do pensamento mesmo, que é isso que a ciência da lógica é. Ela é uma dedução realizada a partir do próprio pensamento. Você vê que não tem, no decorrer do livro da ciência da lógica, você não tem referência a nada de material. É uma especulação pura. Essa é essa é uma questão. Certo, tudo bem. Só um instante. Se o pensar deve ser capaz de provar seja o que for, se a lógica deve exigir provas, que provas sejam dadas, e se quer assim ensinar a provar, ela deve mesmo ser capaz, antes de tudo, de demonstrar o seu conteúdo peculiar. Qual é? Discernir sua necessidade. Então, todo conteúdo lógico tem que ser capaz de discernir sua necessidade. E é isso que a ciência da lógica vai se propor a fazer. Né? Júlia, minha cara. Pois não, minha cara. Habla, que te escutamos. Júlia? Levantou a Eu levantei a mão sem querer, Marcos, tá? Desculpa. Tudo bem. Pode usar o chat, pode levantar a mão, tá? Mas vocês notam que agora o Hegel, né, ele está sendo bem taxativo, assim, ele já está expondo o parecer que ele tem sobre o criticismo kantiano, né? Ele tem os seus pontos positivos, mas ao mesmo tempo ele deixa lacunas, e eu estou expondo aqui essas lacunas, certo? Não é que eu estou achando que nós não devemos pensar sobre essa unidade da consciência de si no seu ato de gerar a identidade da experiência. Isso é necessário também, certo? Precisamos realizar isso. Só que esse processo, ele passa por mediações. E na minha percepção, Hegel, eu creio que o Kant acabou passando por essas etapas. Quando você passa por essas etapas de mediação, você acaba pressupondo algumas coisas. E as pressuposições, elas são tiros de pistola, ou seja, você não está argumentando, você não está tentando me convencer a partir de uma construção lógica. E, inclusive, é interessante essa forma dele lidar com a questão da lógica, porque se eu estou me ancorando em uma exposição lógica, então todos os momentos dessa minha exposição, elas têm que estar mostrando um encadeamento. A partir do momento em que eu não demonstro algumas partes desse encadeamento, isso quer dizer que entre uma categoria, entre um ponto e outro da minha exposição, eu estou cobrando do meu interlocutor não a compreensão da sequência lógica, mas eu estou cobrando fé, estou cobrando a crença em mim. E isso, para o Hegel, é algo que a ciência não pode aceitar. Você tem, não é uma questão de goela, não é uma questão de quem está falando, é uma questão de você apresentar o argumento. Se o Hegel conseguiu fazer isso, é outra história. Pois não, Cleber? Pois
não, Kleber? É porque seu áudio está ligado. Ok. Certo? Tudo ok com esse daqui? Tem alguma questão? Alguém queria lançar alguma questão sobre essa nota? Eu acho, professor, que Pois o não, Fichte, Zanin. o Fichte, eu acho que parece que o Hegel ele reconhece aí, né, o valor da filosofia do Fichte, né? Inclusive reconhece que o Fichte estava ainda muito preso ao próprio Kant, né? Consegue ver ali a importância do Fichte, que o Fichte teve realmente uma grande sacada, né? Que ele realmente ele se valeu do que ele chamou de eu, do que ele chama de eu puro e ilimitado, né? Para conhecer o absoluto, é isso? Então a sacada do Fichte foi muito importante aí, como uma forma de inaugurar, se a gente pode dizer, o idealismo. Então as bases de Hegel, apesar das críticas a Schelling, estão muito em Fichte também, né? Porque é Sim, sim. exatamente o Fichte que vai trabalhar a questão do eu puro limitado, é que ele vai dizer que a coisa em si ela não poderia permanecer incognoscível, não poderia permanecer separada. O Fichte partiu não do eu penso, mas de um eu que continha todas as coisas, né? Que já se autopunha, já se autocolocava nesse sentido, né? E que esse eu que se autopunha, que se autocolocava, punha também aquela coisa toda, punha o não eu, punha a objetividade, e esse não eu seria a negação do eu, que está para além de mim, e tudo aquilo, né? Mas o que o Hegel estava tentando colocar era a necessidade, que inclusive ele criticou em Schelling, que é a questão das diferenciações na unidade, né? E aí, nesse sentido, as mediações, elas exerceriam um papel fundamental. Ele vai, inclusive, vai criticar Schelling, vai dizer que Schelling criticou Fichte, mas o próprio Schelling não alcançou essa unidade, né? Que ele ainda mantinha aquela diferença entre o sujeito e o objeto, né? Isso, ele ainda partia de identidades puras, né? Isso, E essas identidades puras entre espírito e natureza, no caso entre eu e o outro no Schelling, ainda faziam ele cair nos mesmos problemas, né? isso. E, inclusive, ele via que o Schelling, né, dada a influência até do romantismo, né, o Schelling, ele reabilitava a natureza, que foi relegada ao papel de objeto no próprio iluminismo, né? O grande problema do Schelling, que apesar dele ter ido além do Fichte, né, no que tange o absoluto, né, o Schelling ele tratou esse absoluto de forma estática, sem mediações. O Schelling ele não chegou a evidenciar o movimento do devir, né? Ele não chegou a evidenciar a questão das diferenciações da unidade, como Hegel chegou a colocar, essa unidade que para o Hegel não seria uma unidade indiferenciada, né? Mas uma unidade diferenciada porque dá origem a outras coisas, né? Que haveria, inclusive, um devir das diferenças na unidade. E essa noção de movimento para o Hegel, como passagem de um momento ao outro, dentro da totalidade, e a totalidade do espírito, né? É uma coisa muito clara que ele trouxe, né? Meio que sintetizando tudo que as críticas que ele fez ao Fichte, ao Schelling, ele conseguiu condensar e desenvolver a filosofia das mediações, né? Fato, meu caro. É muito interessante. Quem sabe seja uma das coisas mais difíceis de você estudar esses caras, é porque são quatro indissociáveis, né? Você não pode se furtar de. Se você está estudando qualquer um deles, você vai ter que dialogar com os outros três, né?
O Kant é mais autônomo, mas se você está estudando o Fichte, aí você vai ter que ter uma boa base de Kant. Afinal de contas, o Fichte está respondendo a uma demanda kantiana, né? Aí, no caso, como ele foi enfrentado pelo Schelling, né, então você tem que ler o Schelling para saber o que é que o Schelling está criticando no sistema do Fichte. E se você vai ler o Fichte, você vai ter que conhecer bem se você vai ler o Schelling, vai ter que conhecer bem o Fichte e bem o Hegel e bem o Kant. E assim você vai numa sequência. Esses quatro, para quem vai ler Hegel, é uma coisa assim que você fica muito, muito refém desse círculo do idealismo alemão, né? Aí eu fico até... eu tenho até inveja de uma pessoa dizer assim, não, eu estudo só Kant. Aí eu fico até com inveja, né? Eu brincava com os meus colegas de grupo durante o doutorado, que eles estudavam Marx e tudo, aí eu dizia que eu era pré-marxista, né? Porque eu estudava Hegel, né? Eu disse, não, parei no Hegel, e do Hegel eu não vou mais, porque eu não tenho mais capacidade, não, meu HD já encheu no Hegel, né? Ô, Marcos, eu acho que a sorte do Hegel é que o Fichte conheceu o Kant. Pois não é, né? Porque o Fichte, ele conheceu Kant, né? Tem a carta, Kant, né? O Fichte, ele tinha, assim como o Kant, uma predileção, inclusive, pela razão prática, né? Então, ele se orientou muito por Kant, né? Mas o Fichte concebeu que Kant ele não converteu a filosofia dele numa doutrina da ciência. Então, é por isso que ele quis prosseguir no processo de unificação, né, das esferas sensível e inteligível. E, para ele, o Kant deixou um em si incognoscível. E foi a partir dali que o idealismo viajou, né? Ganhou asas. E se não fosse o Fichte conhecendo o Kant e criticando, sabe-se lá o que seria do Hegel, entendeu? Pois é. Eu conheço gente que diz que eu estudo só o Kant das críticas. Ó, esses são bem chiques, né, Rodrigo? Esse tipo esse kantismo aí é um kantismo de canto, né? É só esse canto aqui do Kant, né? Exatamente. Interessante. Sigamos, ver se nós matamos mais um parágrafo hoje. Alguém tem alguma questão sobre esse adendo? É a questão da percepção pura, né? Oi, professor Marcos. Pois não. Eu queria só... Deixa eu desligar aqui. Eu queria só ajustar melhor essa ideia do eu na minha cabeça em Hegel, né? Porque, como eu falei, me faltam leituras, né? Eu nem deveria estar estudando Hegel agora, eu acho, porque me faltam tantas outras leituras, né? Eu até estou vendo um vídeo sobre a metafísica e a lógica em Aristóteles no canal Isto Não É Filosofia. Muito bom, ele explica bem didaticamente, é bom para quem está dando esses primeiros passos, né? Na filosofia. E tentando preencher essas lacunas, né? Mas esse eu, então, em Hegel, ele é um eu unitário, é isso? Ele é um eu consciente, se nós formos pensar numa perspectiva de sujeito, seria o sujeito consciente, o sujeito unitário, né, sem, como foi usada a palavra aí, sem... Eu não queria dizer a questão de ser cindido, né, de cisão, porque aí eu estou puxando aí para a questão novamente psicanalítica, né, lacaniana e tal. Mas teve uma palavrinha aqui que foi usada, sem ser multiforme, não sei se seria bem essa palavra, mas seria isso, só para eu entender melhor. Olha, a questão do eu... A questão do eu, aí você tem que... É interessante mesmo, é interessante você levantar isso, porque
Hegel realmente exige um conhecimento de história da filosofia, e isso é até interessante você estudar Hegel, porque ele vai lhe forçar a estudar a história da filosofia, não tem jeito. Uhum. Então é interessante que você vai se guiar. O que é que ele está pressupondo aqui? Ele está pressupondo uma novidade que quem trouxe para a filosofia foi o René Descartes, que foi essa ideia do sujeito, da subjetividade. Quando Descartes traz o eu penso, logo existo, ele quer responder a uma demanda. Que demanda é essa? É a demanda de que como é que eu garanto que o conhecimento humano que as ciências querem estabelecer pode ser chamado de verdadeiro. Aí o Descartes pensa, se eu conseguir encontrar algo que seja indubitável, certo, que seja apodítico, então eu vou provar que a razão humana é capaz de chegar a um fundamento que é inquestionável. Se ela for capaz de chegar a um fundamento de algo que é inquestionável, ela é capaz daí de deduzir também outras verdades. Então, eu preciso somente, assim como o Atlas, de um ponto. Se eu tiver um ponto fixo, eu consigo segurar o mundo, né? O mito de Atlas, né? Se eu conseguir esse ponto, eu consigo sustentar tudo. E aí o Descartes chega ao penso, logo existo. E realmente é uma frase, é um pensamento que ele se autossustenta. E essa autossustentação, ela acaba sustentando não apenas a sua própria verdade, mas a verdade de outras questões, de outras deduções. A partir do momento em que o pensamento é algo real e o pensamento que um sujeito, um indivíduo, um ser pensante é capaz de fazer é algo real, então a ciência ela está embasada. Eu agora sou Atlas, né? Consigo segurar o edifício das ciências. Só que aí começa todo um problema, porque ele estabeleceu um problema, o problema do solipsismo. Eu consigo provar a minha existência. Eu não consigo provar a existência daquilo que está fora de mim. Então, eu tenho que saber como é que, a partir da minha existência, eu comprovo a existência das outras coisas. E como é que a minha existência, comprovando a existência das outras coisas, tem acesso a essa existência das outras coisas. E aí a epistemologia moderna, ela tenta dar conta desses problemas, desse fenômeno, desse problema. Certo? Aí você tem os empiristas, aí você tem racionalistas, aí você tem Spinoza, aí você tem Leibniz, aí você tem Hobbes, aí você tem toda essa galera aí, você tem Locke, você tem toda essa galera aí contemporânea ao Descartes, posterior ao Descartes, trabalhando com essas questões. E aí você tem o Kant, que chega para tentar dizer, olha, vamos dar um basta disso tudo e vamos estabelecer um ponto comum aqui. Certo? O eu penso, logo existo, ele é uma base epistemológica, ele não é uma base metafísica, como vocês estão pensando. Porque se ele fosse uma base metafísica, seria capaz de estabelecer o fundamento de toda e qualquer verdade. Mas não é toda e qualquer verdade que o eu penso vai conseguir sustentar. Então, vamos reduzir aí os nossos desejos. Né? Vamos delimitar melhor isso. Aí você vê a primeira crítica, a crítica da razão pura, para estabelecer esses padrões. E aí você tem toda uma questão do idealismo alemão, de estabelecer, aí depois você tem a figura do Fichte, que é como o Zeni estava falando, que o Fichte, ele diz, então é uma questão de situar bem e demonstrar bem como é que o eu se autofundamenta.
Se eu estabelecer como é que o eu se fundamenta, então toda e qualquer ciência estará, à la Descartes, pelo menos o conhecimento científico, né, ele estará bem determinado. E principalmente o conhecimento que embasa decisões de ordem prática, de ordem moral, prática, ética. Né? Aí, no caso, você tem toda uma discussão que o Schelling vai herdar, que o Hegel vai herdar, e aí você tem o idealismo alemão. Essas discussões, elas surgem a partir do problema do sujeito que o Descartes lançou, que é a ideia de eu. Antes de Descartes ter pensado isso, esse conceito ele não era tão forte, mas o problema, ele persistia, esses problemas persistiam, mas não tinha esse sujeito, esse eu penso, certo? O Agostinho já tinha pensado em uma coisa parecida, mas ele não tinha dado o ênfase à ideia de subjetividade. Aí, no caso, cada um desses pensadores, tem outros, né, mas cada um desses do idealismo alemão, eles tentaram estabelecer o critério dessa subjetividade que estabelece a base do conhecimento, certo? Então, o Kant estabeleceu dessa forma, o Fichte estabeleceu como um eu absoluto, não um eu transcendental. Olha a diferença. O Kant estabeleceu um eu transcendental, um eu que é condição de possibilidade de conhecimento. Certo? Então, é um eu epistemológico, ele tem um fundamento epistemológico. O Fichte, ele tem um eu absoluto. Certo? Ele segue uma regra básica, uma regra de uma identidade absoluta, do A igual a A. O eu é igual a eu, é um eu absoluto. Ele é diferente de tudo aquilo que ele não é. Né? O eu é diferente do não eu. Então, aí você tem que ir lá na doutrina da ciência do Fichte para estabelecer essas relações. Aí, depois, você vai ter o Schelling dizendo, mas esse eu, ele precisa estabelecer uma relação com aquilo que ele não é, com esse não eu. Ele não se basta. E esse não eu é a natureza. Esse não eu é o sensível. Então, tanto eu quanto a natureza, eles estão no mesmo pé de importância nesse processo de conhecimento. Certo? Só que aí o Hegel, ele entendeu que esse embate de titãs, que desde Kant estava sendo travado, ele estava desconsiderando que é necessário que nós tenhamos mediações nesse processo. E essas mediações, elas têm que ser mediações lógicas. Ou seja, os processos de estabelecimento desses conceitos, eles têm que estar muito bem encadeados. E esses autores estavam deixando lacunas, brechas, que se eu pensar um pouco e começar a fazer as perguntas certas, eu vou demonstrar como vocês não estão considerando determinados problemas. E como vocês não estão considerando determinados problemas, vocês estão levando em consideração que eu devo simplesmente acreditar em vocês. Vocês não estão me convencendo, vocês não estão me explicando por quê. Chega um momento da teoria de vocês que simplesmente vocês estão dizendo, acredite em mim, vem comigo que vai dar certo. E não é assim que se faz ciência. Você tem que me dizer o que, por quê, para quê, por onde, bem direitinho. E ele foi cobrando isso. Então, você tem um idealismo absoluto no Hegel, você tem um idealismo objetivo no Schelling, e você tem um idealismo subjetivo no Fichte. Você tem uma filosofia transcendental no Kant. Né? Então, estabelecendo dessa forma didática, né, você tem aí, então, em relação ao eu, as seguintes posições. Você tem um eu transcendental no Kant, que
ele é condição de um ato de pensamento, certo? Você tem no Fichte um eu, que ele é condição, condição é um ato puro de existência, é um ato puro de criação de tudo, entende? Por isso que ele é um eu absoluto. Você tem no Schelling esse mesmo eu como um ato puro, mas ele é um ato puro que ele tem que ser mediado, ele precisa do seu outro para ser. Ele só não explica como é que ele surge e como é que surge esse outro do eu, esse não eu. Ele não explica. E aí o Hegel diz, agora eu vou explicar para vocês que é realmente um eu absoluto, que esse eu absoluto tem que se relacionar com um não eu, com aquilo que ele não é, com um outro de si, mas que essa relação ela é intrínseca. Tanto eu quanto não eu participam de uma unidade, eles são indissociáveis, porque não dá para pensar o eu sem o não eu. Então, eu e não eu participam de uma unidade inseparável, irrecusável. E aí ele vai, lá na fenomenologia do espírito, dizer o seguinte: o conceito de substância que foi lançado lá no Aristóteles, que durante toda a tradição filosófica era a base que assegurava a existência do ser, ele não é algo, ele não é Não é fixo. Ele não é fixo, ele não é, vamos dizer assim, porque no processo do conhecimento você estabelece um sujeito e um objeto. Aí onde é que está a substância desse processo? Ou está no sujeito ou está no objeto. Ou o objeto tem uma substância e o sujeito tem uma substância. Não, ele não é fixado assim. Ele está no processo, ele está na relação. E essa é a palavra, quando eu estou explicando para os colegas da graduação, a palavra que eu mais cito para explicar Hegel é relação e mediação. Se vocês entendem que tudo se faz a partir do processo de relação e mediação, que tudo está em relação, então você começa a entender mais o que é que o Hegel quer falar. Então, sujeito e objeto, eles estão em relação contínua, necessária, porque tanto o sujeito age sobre o objeto, quanto o contrário também se dá. O objeto age sobre o sujeito. Os dois estão em relação. Eles só são enquanto relação. Então, qual é a diferença do conceito de eu hegeliano para os demais? É que o eu do Hegel, ele não se diferencia daquilo que ele experiencia, que ele se relaciona. Sujeito e objeto no Hegel são uma identidade. Só que ele não simplesmente diz isso, ele demonstra isso. Ele mostra que no processo da apresentação, do processo de formação da consciência, o ato do pensamento, o ato de constituição da consciência, ele se dá empiricamente também. Sem o mundo sensível, a consciência não existe. A consciência não se dá. A consciência, ela não é algo independente do mundo sensível. E o mundo sensível também não ocorre, o mundo sensível também não tem sentido sem a consciência. Então, quando ele mostra que esse processo ele está embasado nesses dois polos, e esses dois polos eles não são separados, ele demonstra uma epistemologia totalmente diferente, né, inovadora em relação às que estavam sendo apresentadas pelos demais. Entende? Então, o eu do Kant é um eu originário. É um eu que vai agir sobre o objeto. Vai agir sobre sobre o mundo sensível. Aí o fenômeno, a experiência, é o produto
dessa ação do eu sobre o mundo, certo? Mas ele não forja mundo, ele não constitui mundo, ele não cria o mundo. No Hegel, sim. No Hegel, o eu, ele é com o mundo, ele molda o mundo, ele constitui mundo. Ele só é com o mundo. Não existe essa identidade originária diferente do mundo. Entende? Aí o que é a ciência da lógica? Aí ele brinca, a ciência da lógica é Deus antes da criação do mundo. São aí ele está falando, na ciência da lógica, dessas condições transcendentais que o eu realiza nesse procedimento de existência dele. Mas esse procedimento de existência do mundo já é, né, um ser com o mundo, um ato com a sensibilidade. Ele já está levando em consideração a matéria, está levando em consideração o objeto, esse outro. Né? E aí você aplica essa estrutura dialética a todas as coisas. Essa é a chave, né? Então, é para isso que serve a ciência da lógica. É para mostrar que existe uma estrutura que perpassa a existência. Então, ela age na consciência, mas ela age também nas coisas mais banais. Numa planta, num ser biológico, em um acontecimento, numa relação de causa e efeito. Entende? Essa estrutura, ela é inalienável da existência. E quando você entende isso, não é que você descobriu alguma coisa, né? É que você tomou consciência. A consciência efetivou-se em você. É isso que está acontecendo. Né? Ela está formada. Você chegou ao saber absoluto quando você entende isso. Agora você está capacitado a seguir o processo de conhecimento, que é o último capítulo da fenomenologia. Quando se entende esse processo dialético? Quando você entende esse procedimento dialético. Quando você entende que o eu funciona dessa forma em Hegel, aí você está pronto para fazer ciência. Entende? Então, o saber absoluto do final da fenomenologia não é o fim do mundo, né? Pronto, o mundo acabou-se o mundo, né? Você chegou à onisciência, não é onisciência, né? Não é a onisciência, é uma capacidade, quem sabe, a coisa mais básica que se pode exigir de quem quer conhecer alguma coisa é o saber absoluto. É porque o nome não ajuda muito. Né? Marcos, o mais interessante, né, que o próprio nome ciência da lógica, né, a própria fenomenologia do espírito, né, que ela nasce no contexto de crítica mesmo à intuição schellingiana, né, que o Schelling apostou muito na questão da intuição, né, e o Hegel ele vai exatamente partir dessa crítica, né, ele vai reconhecer que o Schelling ele está chegando num estágio em que o sujeito e o objeto estão se identificando, né, com base no princípio da identidade, né, mas ele vai fazê-lo exatamente criticando a intuição schellingiana que estava muito ligada ao movimento romântico, né. Então isso é muito interessante. E aí ele vai falar aqui daquela questão da questão da ausência de diferenciações. Ele vai mostrar que pelo contrário, o Schelling ele não partiu das mediações para construir, né, essa filosofia, que ele deveria ter visto que na unidade, né, há um dever de diferenciações, de diferenças e tal, né? E aí o grande lance do Hegel é que ele vai falar o seguinte: olha, essa arte que o Schelling propala aí é uma forma de se chegar ao absoluto, mas não é a mais elevada. Porque a mais elevada é exatamente a filosofia, né? É a filosofia e não a arte. Tanto que quando chega lá no final, você tem lá, né, a arte, a religião, né, e a filosofia, né, como o cume, né, da filosofia do Hegel, né?
E ali fica muito claro, né, que a gente não pode parar na intuição, né, mas que a gente tem que partir exatamente de uma forma racional, que a gente não pode, e também não pode parar no entendimento como o Kant queria, né, porque senão a gente para no fenômeno, não é? Então, o espírito ali em Hegel, ele precisa alcançar aí sim essa consciência de si, né? E aí é por isso que ele vai falar dessa passagem, né? Mediante o espírito, né? E que essa origem exatamente não vai ser uma substância fixa, mas vai ser um sujeito que, como ele era idealista, né? Um sujeito que coloca o mundo, né? O sujeito não é um sujeito empírico, mas um sujeito absoluto, né? E que esse espírito é o ser verdadeiro, para ele tudo é espírito. Ele vai mostrar como esse espírito se faz fenômeno, e é por isso que ele vai escrever a fenomenologia do espírito, e ele vai dizer que o espírito não é substância, né? Que o espírito é o sujeito absoluto. E aí ele vai adotar a ideia de processo, né? E a partir daí toda a construção dele com base na noção dialética como movimento da realidade, né? Permeada por mediações, negações, contradições, né? Que vai se desenvolver. Inclusive no plano político, né? Filosofia política, inclusive, né? Que ele vai adotar exatamente essa mesma noção do espírito, né? O espírito, né? Isso mesmo. Muitíssimo obrigado, professor Marco, professor Zueni. Eu agora vou continuar o curso. Decidi. Que bom. Eu também vou, viu, Luciano? É isso mesmo. Você tem um mestrado, né, Zueni? Aí a graduação é Direito e Letras, é? Também? Não, eu tenho formação em Direito, eu tenho mestrado em Direito e vou começar um outro mestrado agora em Filosofia, mas eu sou graduado em Filosofia também. Ah, é o contrário. Eu fiz primeiro Direito e fiz mestrado, né? E agora eu concluí a graduação em Filosofia há uns 2, 3 anos, e agora estou indo para o mestrado em Filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ô, rapaz, isso aí, meus parabéns. Estou adorando. Olha aí, que maravilha. Então, no caso, vamos aqui para esse 43, que ainda temos tempinho. Vamos lá. De um lado, é por meio das categorias que a percepção simples é elevada à objetividade, à experiência. Mas, de outro lado, esses conceitos como unidades somente da consciência objetiva são condicionados pela matéria dada, são para si vazios e têm sua aplicação e emprego unicamente na experiência. A outra parte, constitutiva da experiência, as determinações do sentimento e da intuição, também são algo subjetivo apenas. Mais outro momento de pura exposição da proposta kantiana, né? As categorias, elas está mostrando aqui que a experiência, que é justamente aquilo que o eu nos proporciona, experiência para com o fenômeno, né? Ela é possibilitada, né? Ela é realizada por meio das categorias. Então, no caso, a nossa apercepção, que é a tomada de consciência, o momento em que a consciência em si se efetiva, né? Aí é uma linguagem bem hegeliana também. Vocês vão se acostumar com isso no decorrer do livro, essas partes compostas,
essas palavras compostas de ser para si, ser em si, ser para outro, ser fora de si, né? É uma forma que os tradutores encontraram para estabelecer essa relevância conceitual, né? Essa exposição filosófica que o Hegel dá para determinadas expressões, ou para determinadas frases, ou para determinados termos, né? Então, no caso, as categorias, elas nos serão, né? Elas serão para nós esses meios, esses modos de converter as simples percepções em experiência, em fenômeno, em conteúdos objetivos. É quando nós vamos deixar de receber meramente informações multiformes da realidade, cores, formas, pesos, medidas, e está tudo acontecendo na nossa frente aqui, e nós temos a condição de estabelecer um mínimo de organização de todas essas informações. Sons, cheiros, tudo aquilo que o mundo me dá enquanto sensação, eu percebo essas percepções que são uma fora da outra, tá certo? Então, uma coisa é a cor, outra coisa é o som, outra coisa é a forma, outra coisa é o peso, outra coisa se é áspero, se é liso. Cada uma dessas coisas, cada uma dessas percepções, ela representa um algo singular, algo que não necessariamente estabelece relação para com outra coisa, certo? Então, se você tem um objeto, ele traz dentro de si vários singulares dele, várias informações, várias multiformidades, né? Vamos dizer assim. E o eu, ele une tudo isso numa identidade e você estabelece dali uma unidade dessas informações a ponto de você estabelecer um conceito, né? E aí eu vou ser bem banal e vou dizer, aquilo dali é um jarro, aquilo dali é uma folha de uma árvore. Ora, esse tipo de estabelecimento de identidade das coisas, isso só é possível a partir dessas categorias, né, do uso desses modos a partir do eu originário. O Hegel, ele vai ter uma forma, como ele disse lá na fenomenologia, bem mais dialética de trabalhar com essa aquisição. Mas ele já se utilizará, obviamente, dessa teoria kantiana para na fenomenologia estabelecer essa nossa forma de aquisição de conceitos, né? Aquisição conceitual, categorial, ele vai se utilizar, claro, de Kant, né? Só que ele não vai ficar no Kant, nem vai ficar no Fichte, nem vai ficar no Schelling, como disse o Zwingli. Ele vai encontrar lacunas nessas exposições, mas e por isso ele vai avançar nelas. Esses conceitos como unidade somente da consciência objetiva são condicionados pela matéria dada. Eles, em si, são vazios, certo? E têm sua aplicação e emprego unicamente na experiência, entendeu? Então, em si, eles são vazios, eles são informações vazias. Somente no emprego da experiência, nesse ato de conhecimento que o eu faz, é que eles ganham sentido. Entende? Eles ganham sentido para nós, eles ganham sentido para mim. Entende? Então, é o ato. É interessante porque nessa percepção kantiana, Kant é muito tranquilo com as coisas existirem independente de mim. Então, por exemplo, aqui é o exemplo que eu dei, o jarro de plantas que está na minha frente. Independente de mim, a planta existe, certo? A planta não depende
do meu processo cognitivo para a sua existência. Tá? Ela não precisa ser um adorno da minha casa para existir. Ela existe independente de tudo isso. No entanto, quando eu me relaciono com ela e eu estabeleço uma experiência para com a planta, e nesse momento que eu estabeleço essa experiência, e é isso que interessa para o Kant, esse momento é que gera-se um fenômeno a ponto daquilo ser tido como um conhecimento. Esse conhecimento que eu adquiro pode ser depois trabalhado, pode ser processado, pode ser reformulado, pode adquirir inúmeros sentidos. Inclusive, ele pode possuir, como está sendo realizado aqui na minha casa, um valor estético. Né? Eu encontrei naquela planta um valor estético e hoje ela está ali adornando a minha casa. Não é que ela em si mesma possua esse valor. Esse valor ele foi adquirido a partir da minha experiência para com ela. Entende? Então, em si mesmo, a planta ela não possui esses valores. Entende? Eu estou tentando ser didático aqui para a gente entender as consequências do que o Kant falou. Daqui é bem Kant, né? O Kant está dizendo que esses valores, né, como por exemplo o valor estético, ele está sendo gerado a partir da experiência que o eu está tendo para com o mundo, para com as coisas. As coisas não dependem de nós, mas agora, esse valor estético que eu estou dando para ela depende da minha experiência para com ela. Entende? Então, essas coisas começam a partir dessa experiência. A existência em si, não. Por isso é que é mais uma preocupação de valor epistemológico do que metafísico. É a preocupação metafísica de que, caramba, será que a planta só passa a existir porque eu penso sobre ela, o pensamento, né, a planta depende de uma estrutura lógica que reja o seu desenvolvimento? Será que esse tipo de preocupação para o Kant, ele começa a se questionar, será que a ciência tem que se preocupar com essas questões mesmo? Será que essas questões são da nossa ossada? E para o Hegel, nós vamos ver que essa preocupação, ela se mantém sim, eu não posso abrir mão desse tipo de preocupação, porque essa preocupação aqui estabelece sentido para as coisas. Inclusive, a possibilidade de eu atribuir sentido às coisas, mesmo que sejam esses sentidos estéticos, como o exemplo que eu estou falando aqui, ele devém da possibilidade deles serem atribuíveis ou não às coisas. E para eu saber se eu posso atribuir valor estético às coisas ou não, eu tenho que estabelecer uma lógica. E aí você diz, será que isso tem fundamento, professor, o que o Hegel está querendo fazer? Bem, existem coisas, se a gente for ficar nessa estrutura estética, um cara quis, acho que vocês já ouviram falar dessa história, né? Existiam os artistas da fome que o Kafka retrata lá em um dos seus contos, né? E houve um cara que ele quis deixar um cachorrinho amarrado em uma exposição definhando de fome. E ele foi proibido de fazer essa exposição, obviamente, né? Por questões de bioética, questões éticas, né? Você não pode fazer isso. E ele diz, mas por quê? Porque isso daí você está causando um mal a um animal. Ele diz, não, mas isso é arte. E as pessoas disseram, não, isso não é arte. Ora, para que elas pudessem fazer esse juízo de valor, eles têm que seguir uma certa lógica daquilo de uma dimensão estética da vida, que lhes permitam estabelecer critérios que digam o que é e o que não é. Onde é que se cruza esse limite? Aí o Hegel, é o momento em que o Hegel entraria, né, abre-se a cabecinha do Hegel, assim,
no quadro e diria, viu como tem que se estabelecer alguns critérios ontológicos e lógicos com uma realidade precisa, não é só uma questão de aplicação para a área das ciências naturais? Aí depois ele saía, né? Mas para o Kant, existe uma preocupação bem delimitada. Eu não estou dizendo que o Hegel ganhou, mas em determinados pontos ele põe umas pulgas atrás da nossa orelha, né? Mas aqui no que tange ao Kant, é interessante essa percepção, olha. Em si, eles são vazios, entende? E tem sua aplicação em emprego unicamente na experiência. A experiência é que vai dotar esse nosso contato com o mundo, ele vai dotar as coisas, né, a partir da leitura que nós fizermos com o eu e as categorias, os modos que são as categorias, é que vão dotar essa nossa ida às coisas, aos objetos, à matéria, é que vão dotá-las de sentidos. A outra parte constitutiva da experiência, as determinações do sentimento da intuição, também são algo subjetivo apenas, e aí ele está sendo bem crítico aqui. Pois não? Ô, Marcos, Pois não. eu acho que esse parágrafo aí, ele talvez, posso estar enganado, se eu tiver, você me corrija, ele pode ser bem explicitado pela apropriação kantiana do espaço e tempo newtonianos, né? Então, se você pegar, por exemplo, o que o Kant fez com a teoria as ideias de espaço e tempo que o Newton tinha colocado, né? A gente sabe que Kant era um grande conhecedor de Newton, né? De que forma, né? O Kant, ele reformulou essas noções de espaço e tempo do Newton, por exemplo, quando ele olhou para aquelas noções, né? E as tomou não como lugares absolutos, né? Do acontecer humano ali, né? Ele falou assim, ó, isso são condições a priori da sensibilidade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos converter essas dimensões universais, né? Independentes do sujeito em formas puras da sensibilidade, para que a gente possa se relacionar com o mundo, né? Então, o espaço e o tempo, por exemplo, né, o que Kant está fazendo é muito teoria do conhecimento, né? O espaço e o tempo vão deixar de ser meros existenciais objetivos, mecanicamente, né, sistematizados, né, para serem intuições subjetivas. Então, ele vai partir do universo do universo newtoniano para o universo do sujeito, né? Ele vai partir das leis da gravidade para a consciência. Por isso que tem autores que vão falar que o espaço-tempo de Newton para Kant vai significar uma forma de aventura mesmo, que parte do universo, né, e que vai findar exatamente no sujeito, né? E que por isso que vai haver uma espécie de transformação da gravidade material em consciência transcendental. Ou seja, há um deslocamento, né, como o que ele estava fazendo era muito teoria do conhecimento, e por isso a ligação dele com Newton, né, em que ele traz para o universo do sujeito algo que então era dado como objetivo. Né? E aí, daí ele vai dizer o seguinte, olha, essas coisas só têm aplicação e emprego, né, na experiência. Né? Por isso que ele vai dizer, ó, eu não conheço em si, eu conheço a forma como eu o conheço. Né? Sim, sim. E isso para Hegel, isso abre espaço para uma subjetividade absurda. É verdade, você acaba, né, estabelecendo
dando um valor à subjetividade, né? Um valor absoluto à subjetividade, né? Sim. Não por acaso o Fichte, que é o mais próximo, né, dos três, ser aquele que absolutiza mais esse eu, né? O interessante é que essa crítica de Hegel vai se estender, inclusive, à filosofia política do Kant, né? Porque, Sim. porque e como a gente estava conversando na semana passada, né? Toda filosofia é filha do seu tempo, tá certo? O momento que o Kant estava vivendo, né? Exigia que a subjetividade fosse tomada até como a forma de sociabilidade humana. Porque a gente sabe que era uma época em que havia muita opressão por parte do Estado, por parte da igreja, por parte do mercado. Então, a filosofia do Kant nasce do momento em que o foco no indivíduo, enquanto sujeito, era necessário. E isso, de certa forma, isso permeou todo o seu pensamento. O Hegel, que está um pouquinho mais à frente, né, no tempo, assim, né, alguns anos depois, algumas décadas depois, né, ele já estava ali num ambiente de quê? De tentar, né, não é num ambiente pós-revolucionário, pós-iluminista, né, de reconstruir a filosofia sob novas bases, né? Então, daí essa tentativa de conciliar o sujeito com a realidade que o circunda de uma forma um pouco mais diferente do que é de Kant. Isso foi refletindo, inclusive, na própria teoria do conhecimento que o Hegel, de certa forma, desenvolve. Né? Fato, meu caro. É bem interessante, né, você ver, porque nós não podemos cair na tentação, vamos dizer assim, de tornar tudo isso daqui muito acadêmico, assim, muito essa preocupação que esses caras aqui, que esses filósofos nos seus escritos, né? Não são escritos banais. Vou escrever alguma coisa aqui, eu estou tendo uma ideia, vai me dar na telha aqui, eu vou fazer uma crítica a esse cara aqui. Para eles, e quando você percebe, são questões muito objetivas, são demandas muito urgentes. Isso. Né? São questões que vão desaguar em problemas muito objetivos da vida, né? da sociedade. Quando você vai verificar, eles estão discutindo questões de eu, não eu, ser para si, ser para outro, mas quando você vai ver, isso vai desaguar lá no estabelecimento de direitos humanos, vai desaguar lá no estabelecimento de uma lei ou no estabelecimento de um princípio de partilha, de um sistema econômico, a postura de uma saída econômica, né? Então, no caso, quando o Kant ele lançou a sua proposta, ele estava respondendo a uma demanda urgente da sua época e ele com certeza estava levando em consideração não apenas essa demanda epistemológica, desse problema de fundamentação de conhecimento das ciências, mas ele estava considerando também, né, a pressão política. Afinal de contas, a universidade onde o Kant trabalhava, ela era financiada, você tinha uma série de interesses. Se você for agora ver alguns escritos do Kant, você vai analisar ali e dizer, por que o Kant está dizendo isso? Caramba, mas isso como é que o cara que estabeleceu uma regra tão racional de princípios éticos lá na metafísica dos costumes, como é que o meu Kant está
dizendo uma barbaridade preconceituosa como essa em outros escritos. Tem outro escrito que você encontra o Kant falando barbaridades sobre outros povos, sendo preconceituoso com... Então, no caso, não é o meu Kant das críticas, né? Devolva o meu Kant das críticas, né? Então, no caso, existem pressões, eles tinham que responder a essas demandas, né? Eles tinham que se retratar de vez em quando. Então, do ponto de vista, a religião dentro dos limites da simples razão é um escrito muito assintomático ali, né? Ele escreve e depois ele tem que se retratar de muitos pontos. Você tem pressão religiosa, você tem... O Fichte, ele teve que combater processos contra ateísmo durante muito tempo. E olha que ele escreveu os discursos à nação alemã, que insuflaram o povo, entende? Mas não foi isso que deu problema para o Fichte. O que deu problema para o Fichte foram escritos de ordem religiosa. Para você entender como funcionam essas coisas. Então, o Hegel, ele também, quando ele se posiciona em relação ao Kant, né, ele tanto tem problemas do seu tempo, que o Kant não demandou, porque o interesse do Kant era outro, seja porque o pensamento kantiano ele dá respostas que realmente não respondem às demandas do tempo, ou que não respondem às demandas que o Hegel estava sendo incumbido pelos seus financiadores a responder. Então, no caso, nós não podemos ser ingênuos na leitura desses autores, né? E nós também não deveríamos nunca menosprezar esses debates. Esses debates vão levar a algum lugar, né? Esses debates, alguns existem, claro, os debates que não levam a lugar nenhum, certo? Porque eles são humanos, tem muitos pontos que realmente não levam a muitos cantos, mas a maioria, sim, são muito interessantes você entender o porquê que está se tratando daquilo. Eu sempre gosto de textos hermenêuticos que contextualizam, sabe? Contextualiza, olha, esse escrito, ele foi escrito sob essas condições aqui. Essas condições aí, de repente, mostra um autor que geralmente não aparece nas histórias da filosofia, né? Você tem alguns autores, o Thomas Hyde, você tem o Hugo Grotius, você tem um bocado de caras que esses autores que nós lemos, eles leram esses caras, mas eles não aparecem nas histórias da filosofia, porque não dá tempo, né? Não tem espaço. E nós temos que entender que eles estão debatendo com esses caras. Entende? E eu sempre gosto de textos que eles contextualizam, para que nós entendamos quais são as demandas que eles estão tendo que enfrentar. E principalmente para entender os preconceitos que eles possuem em relação a muitos termos, a muitas questões. Então tem muita coisa que nós temos que ter uma chave de leitura bem hermenêutica mesmo. Tem coisas que não dá para nós jogarmos o nosso pensamento, né, contemporâneo do século XXI para esses caras, né? Senão a gente cai no anacronismo, né? Isso, e nós temos que realmente que ser muito cientes de não tentar universalizá-los, mas de também não tentar particularizá-los muito, né? Mas, gente, chegamos no momento, né? Eu falei que nem as entrevistas do Jô, né? Chegou um momento que os nossos convidados vão ter que sair agora, aí todo mundo, chegou um momento em que nós chegamos ao nosso teto, de que nós estamos indo a passo de tartaruga, mas, como eu disse, eu não tenho nenhum tipo de compromisso de terminar esse livro em tempo nenhum. Tá certo? Eu acho legal que nós sigamos com esse ritmo. Se vai ser 2 parágrafos ou se vai ser 5 parágrafos no próximo, será ótimo. Certo? O importante é que nós tenhamos a participação cada vez maior. Tem uma questão que o Clever lançou no chat,
nós vamos deixá-la para o próximo, tá certo, Cleber? Sobre a consciência objetiva. É bom até que os demais colegas podem pensar um pouco sobre isso também. Fica registrada, tá? A todos, então, eu agradeço muito a companhia. Divulguem, né? Que se alguém mais quiser vir participar conosco, podem divulgar o link é sempre o mesmo, horário terça-feira de 3 às 5. O texto está disponível também no PDF. Lembrar, né, mais uma vez, dos colegas lá da Unesp, possivelmente começam agora às 10 da manhã da segunda-feira a leitura da Grande Lógica. Né, participem. Vejam outras sessões de estudo. Sexta-feira tem o grupo do GT Ceará da Marli. Também participem, porque soma muito vocês trazerem as discussões de lá para cá também. Entende? Grato. Boa semana. Cuidem-se, cuidem dos seus. Abraço a todos. Tchau. Um abraço, pessoal. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.